Bom, boa noite a todos, agora de forma oficial, né? O pessoal do YouTube, pessoal do WhatsApp, que a gente acaba propagando isso em alguns meios de comunicação. Então, é um prazer maravilhoso estar aqui com vocês. E, e eu trouxe um conteúdo bem interessante do livro O Céu e o Inferno, capítulo 3, que vai falar exatamente sobre o céu. Falar da visão espírita do que é o céu. Antes, já teve duas aulas desse livro, né? Então já se passou pelo capítulo 1, capítulo 2 e a introdução, mas esse livro, ele revolucionou muito quando foi publicado, muitos conhecimentos, não tanto quanto o Livro dos Espíritos, mas ele trouxe realmente uma revolução. Mas quando eu li ele, alguns anos atrás, eu já tinha muito desse conhecimento do livro por conta de ter nascido numa família espírita. Então, para mim, não teve muitas novidades. Mas para aquelas pessoas que não têm contato com o espiritismo e lê esse livro, realmente ele é bem revolucionador. Algo que ficou de uma forma muito profunda nesse livro para mim, que ainda está mais para frente, que não vou deixar de mencionar, para vocês darem importância quando chegarem nessa parte. Ele fala que para que a gente está muito ligado àquele negócio do pedir o perdão no último minuto de vida, né? A Igreja Católica prega que se você pedir perdão realmente profundo no último minuto de vida, você vai para o céu, que vai ser o assunto de hoje. Que céu que é esse? Mas esse livro vem fazer uma conotação um pouco diferente, dizendo que para que você consiga resgatar os seus erros, o primeiro passo é se arrepender profundamente. Se você não tiver esse movimento de se arrepender profundamente, você fica no mesmo patamar. Então, são 3 passos fundamentais para você corrigir os seus erros. Arrepender-se profundamente, depois pedir perdão para quem você ofendeu, né? É fundamental, e a Igreja Católica não menciona muito sobre isso, basta você se arrepender para conquistar o céu, e aqui a gente coloca um ingrediente muito importante, que é pedir perdão. E o terceiro ponto é o Livro dos Médiuns, né? Não, não, não é o Livro dos Médiuns. É que eu peguei, desculpa, gente, eu deixei aqui o Livro dos Médiuns, é o livro do Céu e Inferno. Eu peguei o slide do céu. Obrigado, Sibeli, de ter me corrigido. Eu peguei o slide do Livro dos Médiuns, que era o estudo anterior que nós estávamos fazendo, e não corrigi o título. Mas é o Céu e Inferno, tá? Capítulo 3 do Céu e Inferno. E o terceiro passo, que nesse livro o Céu e Inferno menciona que é fundamental, é você ir corrigir, reparar o mal cometido. Então, não basta você se arrepender. Tem que se arrepender, pedir perdão e reparar o mal cometido. Ou seja, né, a gente precisa tomar muito cuidado com os erros, porque nós vamos ter que reparar aquele erro que cometeu. Bom, vamos seguir em frente, então, para a gente falar o conceito de céu. É muito interessante, porque antes falou sobre o conceito de inferno, vai falar sobre o conceito de o purgatório, e aqui nós vamos falar sobre o céu. Eu vou fazer uma leitura bem dinâmica, porque eu trouxe muito conteúdo. Conforme eu fui lendo, eu falava, gente, eu não posso deixar de comentar isso, eu não posso deixar de comentar isso. Então, eu criei 11 slides aí, e então eu vou fazer de uma forma muito dinâmica, e depois, qualquer dúvida, vocês podem trazer para mim. Mas, em geral, a palavra céu, ela designa o espaço indefinido que circunda a Terra. Por que indefinido? É 1 quilômetro? São 2 quilômetros? São 10 quilômetros? O que é o céu? Até onde vai o céu? A ciência nos traz aonde vai a atmosfera, né? Os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos. Antigamente, antes da gente ter todo o conhecimento da ciência, tendo a Terra por centro, e segundo a opinião mais comum, haviam 7 céus. Daí a expressão estar no sétimo céu.
né, a gente exprimir a felicidade. Isso vinha da Grécia Antiga, tá? Os muçulmanos já têm uma ideia de 9 céus, uma outra religião. Ptolomeu, que é da Grécia, né, que era um astrônomo da Grécia Antiga, contava 11 céus e denominava o último como chamava o Empírio. Por isso o Empire State Building, que foi o maior prédio do mundo, o Empírio é o topo, tá? Então, Ptolomeu, que era astrônomo, não era filósofo, dizia que haviam 11 céus. A teologia cristã reconhece 3 céus. O primeiro, que é a região do ar, o segundo, e as nuvens. O segundo, o espaço em que giram os astros. E o terceiro, que é a morada dos espíritos, que é a morada que a gente ia depois que morria, tá? A morada de Deus, tá? Porque Jesus falava muito da casa de meu pai. Então, os cristãos têm muito essa ideia de 3 céus. E é conforme esta crença que Paulo, conta-se, né, que Paulo foi alçado ao terceiro céu, quando foi decapitado, ele foi alçado ao terceiro céu, tá bom? Então, próximo slide, Rafa. As diferentes doutrinas, passou 2. As diferentes doutrinas relativamente ao paraíso, né, porque a gente fala, eu quero, quando eu morrer, eu quero ir para o céu, ou ir para o paraíso, cada um tem um nome, né? Repousam todas no duplo erro, de considerar, primeiro, as outras doutrinas, que a Terra é o centro do universo, sempre acreditou-se isso, mudou-se depois com Galileu Galilei. Embora Giordano Bruno tenha defendido a ideia de Copérnico, primeiro foi Copérnico, depois Giordano Bruno, né? E aí Galileu Galilei provou que a Terra não era o centro do universo. Até aquele momento acreditava-se isso, e limitada às regiões dos astros. Hoje, de uma forma bem diferente, o espiritismo e todas as outras religiões colocam Deus em todo o universo, ou seja, teve uma mudança. A ciência mudou o paradigma das religiões antigas, da forma de ver, né? E aí entende-se que Deus é onipresente, está em todos os lugares. A ciência mostrou a nulidade dessas teorias, que essas teorias estavam erradas. Mas por que isso? É um absurdo o passado? Não. Como tem absurdos hoje que nós defendemos e daqui a alguns anos nós vamos mudar, tá? Isso é natural. Então, essas teorias caíram todas por terra abaixo, né? Por água abaixo. Os planetas, estrelas e as galáxias, todos se movimentam, cada um em torno de algo. Então, onde fica o céu? Por quê? Os planetas giram em torno do Sol. O Sol gira, que é uma estrela, gira em torno da galáxia, da Via Láctea, que é a nossa galáxia. E a Via Láctea está em movimento em relação ao centro do universo. E isso pode se expandir mais. Então, cada coisa gira. E aonde que fica o céu, gente? Né? Ou seja, o céu está em todo lugar, e talvez. Neste conjunto que a gente entende, de planetas, estrelas e galáxias, a gente vê o quanto as leis de Deus são perfeitas e eternas. Elas não mudam ao nosso bel prazer. Elas são sempre reveladoras, conforme a nossa sabedoria é permitido por Deus o nosso desvendar. A nossa inteligência permita revelar esses novos conhecimentos e mostra a onipotência do Criador, de Deus, e mostra a grandeza e de que realmente ele está em todos os lugares, né? A onipotência no sentido da majestade das leis que ele criou. A Terra não é novidade, ela é um ponto imperceptível no universo. Quando foi escrito esse livro, a gente não tinha imagens para poder mensurar tudo isso. Já se tinha o conhecimento de o quão pequeno era a Terra. Mas, com o passar do tempo, hoje a gente consegue
entender o que eu vou dizer isso, o que eu vou dizer agora, não são palavras minhas, são palavras de Carl Sagan. Carl Sagan, ele foi um dos consultores utilizados pela NASA para poder mandar o homem à Lua em 69. Ou seja, a NASA estava desenvolvendo o foguete para lançar o homem para a Lua. O Carl Sagan era um dos consultores, um dos maiores consultores da NASA para poder fazer isso. Sabe o que ele fala? Que a relação entre um grão de areia que você pega na praia, um grão de areia que você pega na praia, esse grão de areia ele é muito maior em relação à Terra do que a Terra em relação ao universo. Ou seja, nós somos minúsculos em relação ao universo. Ou seja, é lícito perguntar por que Deus faria a Terra a única sede da vida, nela degradaria as suas criaturas prediletas, né? Nela moraria só nós estaríamos vivos na Terra. Não faz sentido quem crê em Deus e imaginar que Deus criou esse universo gigantesco e que só aqui haveria vida inteligente. Ou seja, a imensidão do universo deve ter sido criado com um propósito maior, tá? Ou seja, tá vendo que não traz muitas novidades, por isso que eu falo, quando eu li esse livro, O Céu e o Inferno, talvez por eu já ter tido uma criação espírita e ter nascido no século XX, né, ter já na própria escola essas percepções, então para mim não foi tanta novidade. Mas, quando este livro foi publicado, sim, ele trouxe muitas novidades para as pessoas. Próximo slide, Rafa. As ideias do homem estão na razão do que ele sabe, ou seja, estão na razão do que ele sabe. Portanto, hoje, a constituição dos mundos imprime-lhes caminhos novos, conforme nós vamos aprendendo. Novos conhecimentos abrem caminhos novos e novas crenças. Nós vamos mudando as nossas crenças dia a dia. O que é verdade hoje, criado pelos homens, não é verdade amanhã. A única coisa que não muda é as leis de Deus. E nós ainda estamos conhecendo essas leis. Essa questão de que a pluralidade de vida no universo acaba emudecendo as religiões antigas e as religiões que não aceitam as novas crenças. Muitas religiões ficam presas no Velho Testamento. E Jesus veio e disse, né? Eu não vim destruir a lei e os profetas, eu vim fazer cumpri-la. Ou seja, aquela linguagem era uma linguagem do Velho Testamento para um povo realmente selvagem, um povo primitivo. Só que ainda tem pessoas que ainda insistem em usar aquela linguagem selvagem. Por quê? Talvez se identifiquem um pouco mais com aquela visão tribal que era a nossa sociedade. Mas, porém, cada vez que passa, a ciência vem nos tirando o véu dos nossos olhos e permitindo que a gente consiga ter um entendimento melhor. E o Espiritismo, por ter vindo depois da ciência estar bem desenvolvida, ele veio resolver essas divergências e religar a ciência com a religião. O Espiritismo veio depois da ciência, que podemos dizer que a ciência começou no Renascimento, ali com Isaac Newton, com os filósofos em 1600, né, lá no século XVII, e com Galileu Galilei, que veio criar os primeiros métodos experimentais, até o Descartes, né, o método cartesiano, que foi muito importante para nós. O Espiritismo veio depois de tudo isso para que ele religasse-nos, trazendo a ciência com a religião, demonstrando o verdadeiro destino do homem, de que, partindo do conhecimento, atinge o conhecimento por uma dedução lógica, óbvia, racional. O homem compõe-se de corpo e de espírito. Tá? Vamos agora entrar por essa seara aqui agora, porque, César, mas você não está falando do céu?
Parece que você não está falando do céu. Não, eu estou querendo mostrar aonde está o céu no sentido do céu de quando a gente morrer, para onde eu vou. Então, eu estou dando essas voltas agora para mostrar para vocês o que é a definição de céu no sentido religioso, não no sentido da ciência, porque a ciência tem lá a atmosfera, a exosfera, a mesosfera, isso aí você joga lá no Google e vê, né, como que funciona. Tem as camadas de ar, esse tipo de coisa. O homem compõe-se de corpo e de espírito. O espírito é o ser principal, racional, inteligente. O corpo é isso aqui material. Sem o espírito, não é nada. É um cadáver, certo? Ao deixar o corpo, o corpo se torna nada, né? E ele retorna ao mundo espiritual, onde paira, ele fica, depois que ele morre, ele vai para o mundo espiritual, depois que ele desencarna, né? Nós espíritas gostamos de usar esse termo, desencarna. Depois que o corpo morre, ele fica pairando, aí cada um dentro da sua frequência, para depois buscar novas experiências e reencarnar. Existe, portanto, dois mundos, o do corpo físico e do corpo espiritual. O espiritual é formado pelos espíritos e o carnal é aqui onde nós estamos vendo. Os seres do mundo corporal estão ligados à Terra ou a outros mundos, né? Acabei de falar aqui, porque Deus não iria criar esse gigantesco universo. A Terra é menor do que um grão de areia, se comparado ao universo. Tem vidas em outros planetas. Eu acredito, o Espiritismo defende essa ideia de que há vidas nos outros planetas do Sistema Solar, só que nós não temos olhos para ver e não temos ouvidos para ouvir. Então, existem outras vidas nos planetas vizinhos. Deus não criaria esses outros planetas simplesmente para a gente ficar vendo eles girar em torno, né? É o seguinte, intimamente ninguém gosta do desperdício. Então eu entendo que isso é uma lei divina, o desperdício de energia, o desperdício de palavras, o desperdício de qualquer outra atitude. Deus também, eu acho que isso é um negócio dentro de nós. Deus também não gosta do desperdício. Então ele não iria criar todos os planetas do sistema solar, né, para não ter vida lá dentro. O Sol para não ter vida lá dentro, tá? Então, o mundo espiritual ostenta-se por toda parte, exatamente aqui, neste momento. Pode ser que meu anjo da guarda esteja aqui do meu lado, o anjo da guarda de vocês estejam aí do seu lado, vai saber? A gente não sabe. Então, esse mundo espiritual está ao todo ao nosso redor, sem limites designados, transpõe as distâncias com rapidez do pensamento. Do mesmo momento em que o meu anjo da guarda está aqui, se ele sentir que eu estou tranquilo, que eu estou bem amparado, que eu me preparei, ele falou, bom, acho que o César não precisa de mim, eu vou para outro lugar continuar a tarefa que eu estou. E na velocidade do pensamento, ele pode voltar para a tarefa. É mais ou menos assim. E não só os espíritos evoluídos, tá? Um espírito de baixa frequência, basta pensar e ele consegue ir para o lugar que ele queira. Mesmo ele tendo assim, desde que a frequência permita que ele entre naquele lugar. Então, por exemplo, um espírito de baixa frequência, ele consegue ir lugares onde a sua entrada, a sua frequência permita. Se ele quiser ir para um lugar de alta frequência, ele não consegue entrar. O seu pensamento não permite que ele adentre esse lugar. A morte do corpo não é mais que a ruptura dos laços que faz com que nós estejamos cativos, né? A ruptura, a morte do corpo físico é uma forma de libertar o espírito para o reino espiritual. Mas não está ligado, mas nem sempre é assim. Muitas vezes as pessoas ficam presas ao corpo, invariavelmente o suicida acaba ficando um bom tempo junto ao corpo, porque fica naquele estado de confusão mental, o suicida, ou as pessoas que estão muito ligadas à matéria,
Então, ela fica presa ao carro, ao dinheiro, à família, à casa, aos móveis, ou até mesmo vai para o lugar. Então, é possível que ele continue cativo. Tem alguns espíritos, infelizmente, que acabam entrando dentro do caixão, né, por uma ignorância. Quem está acompanhando, essa semana eu coloquei lá no grupo do SEAC sobre os espíritos dementados, né? Na semana que vem, eu vou estar colocando um capítulo sobre os espíritos que estão dormindo, que invariavelmente são as pessoas que são ateias, que não acreditam em Deus. Porque os dementados, eles estão fora de si, eles não sabem que desencarnaram, eles são dementes. Agora, tem aqueles que ficam dormindo, que entram no sono profundo, esperando sei lá o quê. Como não acreditam em Deus, eles ficam presos ali e ficam, às vezes, 100, 200 anos preso ao corpo. Tá? Próximo slide. Eu falei que não ia tentar não fugir muito, mas de vez em quando a gente acaba vindo uns links e a gente traz uns exemplos, né? Próximo slide, Rafinha. Aí, obrigado. Os espíritos são criados simples e ignorantes, todos, mas dotados de aptidão para tudo, conhecerem e para progredirem em virtude do seu livre-arbítrio. Sabe que um dia alguém me falou que para que a gente consiga chegar à extrema luz, hoje eu sou engenheiro, mas numa próxima, para eu poder me experimentar, talvez eu tenha que me desafiar como psicólogo, como médico, como professor de matemática, sei lá. Eu tenho que me experimentar em todas as áreas, e faz muito sentido, né? Não que eu vá, mas às vezes a gente foca em uma área só e esquece que tem outras. Então, a gente é dotado de todas as aptidões, ser músico, ser ator, a gente precisa se experimentar para mais facilmente progredir. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções. Por exemplo, se eu sou uma pessoa insensível, e aí eu desencarno, porque eu sou muito frio e calculista como engenheiro, eu posso, numa próxima vida, tentar despertar minhas faculdades mais voltadas para música, para poesia, e peço para que eu seja guiado nessas novas áreas. Por quê? As pessoas que têm a musicalidade, poesia, ligado à arte, à pintura, despertam novas percepções, novas sensibilidades, que antes a engenharia, os números, essa frieza dos cálculos não me dão. Então, a gente precisa de novas percepções e, consequentemente, novos gozos que são desconhecidos dos espíritos inferiores. Às vezes, a gente acha que nós temos uma vida muito boa, que tudo que eu tenho é maravilhoso, mas a gente não tem noção do que são os gozos tidos pelos espíritos superiores, que é o amor verdadeiro, né? A gente não sabe ainda a grandeza desta energia, ainda estamos por descobrir. A felicidade está na razão direta do progresso realizado. Essa frase é maravilhosa. E aí fica uma reflexão. Será que eu estou feliz suficientemente? Ou será que eu posso ser mais feliz? Será que para eu ser mais feliz, eu não preciso me desafiar mais, seja intelectualmente, seja moralmente, que é a evolução espiritual. Nada mais é que a evolução intelectual e a moral. Então, pessoal, dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, estando no mesmo lugar, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral. Então, eu posso ter uma vida igualzinha com um colega de trabalho, ter o mesmo grau no emprego, entrar no mesmo horário, sair no mesmo horário, ter o mesmo salário, trabalhar no mesmo local. Um pode ser feliz e o outro ser completamente infeliz, tendo as mesmas condições de vida. Por quê? Um é mais intelectualmente e moralmente engajado nessa evolução. O outro é acomodado, sossegado, e não se engaja nesses desafios, e aí ele se transforma infeliz. Não significa que aquele que é infeliz é mais ou menos inteligente. Pode ser que o infeliz seja inteligência 7, moral 7, e esse que é feliz seja
moral 5, intelectual 5. Mas esse daqui estacionou. Ele nasceu 7 e vai viver 7 e vai morrer 7, intelectual e moral. Esse nasceu 4 intelectual, 4 moral. Aí começou a trabalhar, passou para 5 e está naquela ascendência, passou para 6. Pode chegar a morrer a 6,5. Esse já é 7. Mas esse é infeliz, porque ele está estacionado. E esse daqui está na ascensão. Numa próxima vida, pode ser que ele ultrapasse esse, que continua numa próxima vida inteira sendo 7. E esse nasce a 6,5, vai para 7, 7,5 e continua progredindo. E ele sim encontra a felicidade. Ficou bem claro isso? Então, quando fala-se não possuir o mesmo adiantamento intelectual, pode ser que esse movimento da busca do intelectual e moral traga a felicidade e o conforto de cada um, sem que, se por isso, precisem estar cada qual em lugares distintos. É o que eu falei, estar no mesmo lugar. É como um cego e um vidente. Um não vê nada, ele é cego, então ele não tem as sensações do meio externo. O outro é vidente, ele vê. Vidente no sentido não de ter visão paranormal, de ver, de enxergar as felicidades no mesmo lugar. Lília, você que está presente, lembra o exemplo que a Érica usou ontem, né? A mesma árvore, quando entra o outono, né? Ela suja o chão de muitas folhas, né? E aí a pessoa pessimista acaba vendo, nossa, que sujeira que essa árvore está fazendo. A pessoa feliz e otimista acaba olhando para essa árvore e fala, nossa, olha que bonito, estamos entrando no outono, né? E vê a beleza daquelas folhas caírem ao chão. Olha que bonita, a árvore vai renovar as suas folhas, mais ou menos por aí. Assim sucede quanto aos gozos dos espíritos, que estão na razão da sua sensibilidade. O progresso dos espíritos é fruto do próprio trabalho, segundo a sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Então, nós podemos retardar a nossa felicidade. E por que ele fala muito? Porque a gente tem a ideia, a expectativa de que o céu, nós vamos encontrar a verdadeira felicidade no céu. Mas o céu pode ser aqui, pode depender exclusivamente de mim. Ou seja, o progresso dos espíritos é fruto do próprio trabalho. Somos os próprios autores da situação, feliz ou desgraçada, conforme a frase do Cristo, né? A cada um segundo as suas obras, tá? A suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos. Essa a gente ainda está um pouquinho longe, né? O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntas, mas os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Então, progresso moral, para que eu consiga, raramente eles vão juntos, né? Então, é natural eu ir moral e intelectual. É natural que a gente, uma hora a gente estude um pouco mais, desenvolva, e outra hora a gente busque um pouco mais praticar a caridade, a fraternidade, a solidariedade, a convivência, as relações interpessoais. O desenvolvimento moral nada mais é do que se dar bem nas relações interpessoais. Fazendo isso, a gente está indo de encontro com o desenvolvimento moral. Às vezes, as nossas relações interpessoais são muito boas no trabalho, são muito boas na família, muito boas dentro de casa, muito boas no círculo de amigos, e aí a gente sente a necessidade de expandir este círculo social para trabalhos sociais. Então, aí a gente vai buscando essa expansão, tá? Eis porque se veem muitas vezes homens inteligentes e instruídos pouco adiantados moralmente e vice-versa. Tem pessoas extremamente evoluídas moralmente, mas intelectualmente aquém da inteligência, uma inteligência aquém de outros, por exemplo. Tá joia? Próximo slide. Bom, a encarnação é necessária para o duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho,
tá? Nós estamos aqui para servir, para trabalhar, para produzir, tá? O dinheiro é muito bom, é gostoso, é um reconhecimento pelo nosso trabalho, mas se a gente tiver na frente que nós trabalhamos para servir, isso é muito bom, porque vai desenvolver o tutano. E o progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si, que são as relações interpessoais. A vida social é a pedra fundamental das boas ou das más qualidades de todos nós. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, olha quantas características, né? A sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, todas essas qualidades, tudo depende das nossas relações interpessoais uns com os outros, de forma que se nós vivermos isolados, nós não evoluímos moralmente. Isolados, nós podemos até evoluir intelectualmente, porque eu fico isolado só estudando. E não abro a porta para ninguém. Fico 1, 2, 10 anos, certo? Assistindo só por web as informações do mundo. Mas eu me isolo nas relações interpessoais. Eu estou colocando uma âncora no meu desenvolvimento moral. Uma só existência corporal é insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Falar isso para numa plateia espírita é muito tolo, mas é uma forma que tudo que a gente falou até agora é lógico, é claro, é óbvio que existe a reencarnação. Kardec, de diversas formas, trouxe essa ponderação da importância da compreensão e da aceitação da reencarnação. Como poderia um selvagem, por exemplo, em uma só encarnação, nivelar-se em moral e intelectual aos mais adiantados europeus? Até então, naquela época, era onde era o seio da nossa sociedade intelectual, né? E é materialmente impossível você pegar um selvagem, presta atenção que ele não falou índio, tá? Às vezes a gente fala, o índio é atrasado, não é. É um selvagem. A gente sabe que tem lugares, na Austrália, por exemplo, hoje já não existe mais, mas há 50 anos atrás, talvez um pouco mais, havia tribos canibais. Eles eram selvagens. Ou seja, é impossível que um selvagem se nivele moralmente e intelectualmente com uma sociedade como, exemplo, os europeus. O bom senso e a ideia da justiça de Deus, a bondade de Deus, nos faz crer na pluralidade das existências. Tá joia? Próximo slide. Deixa eu ver que horas são. Vamos lá. No intervalo das existências corporais, quando o corpo morre, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desgraçado, ou infeliz, depende do que ele fez aqui. Aquilo que se planta é o que se colhe. O estado espiritual é o estado definitivo do espírito. Vai haver um momento em que nós não reencarnaremos mais. Mas quando isso? Quando nós passarmos por muitas e muitas, temos que evoluir muito, mas vai chegar um momento que nós não reencarnaremos mais. E o corpo espiritual, esse não morre, esse é o definitivo. O estado corporal, este sim, é transitório, é passageiro, isso não precisa nem falar. É no estado espiritual que colhemos os frutos do progresso realizado pelo trabalho em vida, e é onde se prepara para as novas missões na sua volta à humanidade. A gente evolui do lado de lá. A gente estuda, a gente aprende, a gente, quando lê o Nosso Lar, né? Quando a gente lê o Nosso Lar, a gente vê que André Luiz, o tanto de aprendizado que ele teve e ele trouxe para nós, né? Então, evolui-se muito do lado de lá. O espírito progride igualmente na erraticidade, né? Adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra e modificando as suas ideias. O caso do André Luiz é incrível, né? Ele trouxe obras maravilhosas que eu estou me divertindo uma vez por semana mandando os capítulos aí para vocês. A reencarnação pode dar-se na Terra ou em outros mundos, pois há mundos mais evoluídos que a Terra. Por exemplo, a gente pode evoluir de tal forma aqui na Terra, ir para um outro planeta por ser merecedor, por exemplo, a Júpiter.
César, que legal, você é para Marte, vamos para Marte, você vai reencarnar lá. Lá o corpo é um pouco diferente, é mais rarefeito, mas você vai adquirir e consolidar os seus aprendizados e os seus ensinamentos. Aí eu vou, passo 1, 2 encarnações em Marte. E depois eu posso voltar para a Terra, por saudade daquelas pessoas que eu amo e que ficaram aqui. E poder também trazer novos conhecimentos, e aí resgatar alguns entes queridos. Por exemplo, eu não tenho dúvida de que Einstein é um extraterrestre, para ele ter trazido todo aquele conhecimento que ele trouxe, mas ele também demonstrava-se algumas fraquezas. Ele colocou o filho dele no manicômio e nunca conversou com o filho dele, ele teve um problema de relacionamento com o filho dele tinha uma debilidade mental, ele não cuidou do filho dele como deveria. Porém, os conhecimentos que ele trouxe para nós foram incríveis, né? Ou seja, ele deve ter adquirido em outro lugar e trazido para cá. Diz também, Chico, que Mozart também veio para nos ensinar as músicas. Então, existe esse intercâmbio interplanetário, mas se eu não estou preparado para ir para um planeta mais evoluído, eu também não tenho direito. Eu só vou para um planeta quando eu tenho frequência para entrar nele. Então, por exemplo, vamos supor que Júpiter é mais evoluído que Marte, que é mais evoluído que a Terra. Então, vamos supor que eu tenha frequência para, na próxima encarnação, nascer em Marte. Mas, se eu não tenho frequência para entrar em Júpiter, eu não consigo ir para Júpiter. Eu tenho que experimentar-me muito em Marte para depois, quando eu tiver uma evolução espiritual tal, poder ir para Júpiter. Mas eu posso voltar. Como Mozart, é fato. Ele vivia em Júpiter, segundo Chico, e veio para cá, na Terra, trazer grandes composições. Comparados à Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos. Qualquer mundo mais evoluído que aqui é um verdadeiro paraíso para nós, né? A criança também frui os prazeres na infância, mais tarde nas mocidade, e mais tarde nós usufruímos de prazeres na vida adulta. Então, o que ele está querendo dizer? Que é possível ser feliz na Terra, que nós estamos ainda na infância, na mocidade, na juventude, né? Em outro planeta, e depois, quando tiver mais amadurecido, em outros, cada um na sua escala. Tá joia? O próximo slide, pessoal. Rafa. A felicidade dos espíritos felizes não consiste na ociosidade contemplativa. Gente, Madre Teresa de Calcutá, aquela mulher maravilhosa que eu sempre gosto de trazer esse exemplo dela, ela vivia dizendo que o prazer da vida dela era cuidar daquelas pessoas enfermas com extrema vulnerabilidade. Depois que ela morrer, vocês acreditam que aquela mulher cheia de energia ia ficar lá ouvindo harpa, os anjinhos tocando no céu? Ela ia morrer de tédio. O que ela mais amava era cuidar das pessoas. Quanto mais evoluído, né, mais o trabalho as pessoas fazem, mais ela vai trabalhar para os outros. Ou seja, ela está trabalhando dobrado, porque imagina ela fazendo o que fazia aqui, agora desencarnada, já há 20 anos, ela morreu acho que em 1999, né? Há 20 anos. O que essa mulher está produzindo lá em cima e trabalhando para Jesus deve ser algo incrível, e é o prazer da vida dela. A vida espiritual, em todos os seus degraus, é, ao contrário, uma constante atividade, mas as atividades isenta de fadigas, que é o que eu falei. Chegava um momento que a Madre Teresa tinha que dormir, ela tinha que descansar, o corpo estava sofrido, né? Ela está livre de fadigas, o corpo dela deve estar uma meninona lá de 30, 40 anos, voando baixo para fazer o que ela mais ama, que é cuidar das pessoas. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever. Gente, essa frase ela é tão forte, tão profunda, que eu não vou adentrar porque a minha ignorância não permite. Mas, traduzindo, a suprema felicidade consiste num gozo de esplendores que a gente não consegue ter dimensões. Não há palavras para descrever. A linguagem humana não tem como descrever. Então, gente, estamos longe ainda. Mas significa que nós vamos desanimar? Nós podemos ser felizes hoje, agora. Como? Criando cada vez mais nas relações interpessoais, sendo o amor combustível para atingir a contemplação e a compreensão de Deus.
Os espíritos puros são os mensageiros de Deus e os únicos que possuem os segredos de Deus, inspirando-se no pensamento de Deus. Esses espíritos mais elevados, que eventualmente mandam mensagens para nós, com médiuns de confiança, por isso que a gente leu o livro dos médiuns, esses espíritos puros são representantes, né, de Deus, nos trazendo a pureza, que os caminhos que nós devemos seguir para poder um dia conhecermos um pouquinho mais da felicidade. Não nos esqueçamos que esses espíritos puros, como eles são muito evoluídos, eles vão usar instrumentos, os melhores instrumentos. Lembra lá no livro dos médiuns, em que um espírito bom, para poder se comunicar como um violino, ele vai pegar o pior violino ou o melhor violino? Ele não vai pegar uma gaita para traduzir a música que ele quer. Ele vai pegar um violino, um piano de cauda, o melhor que tem, tá? Então, os espíritos puros buscam os melhores instrumentos. Por isso que nós temos que buscar os médiums mais confiantes para poder receber as mensagens mais sublimes. A partir do momento que a gente vê que aquele médium não é de tanta confiança, não é um instrumento de tanta qualidade, isso faz com que a gente duvide um pouco da veracidade dessas mensagens, tá? Mas os espíritos puros são os mensageiros de Deus, não nos esquecendo que eles usam os melhores instrumentos, os melhores médiuns, tá? As atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu progresso. A meritocracia é soberana, ou seja, não há favores, não há privilégios, diferente daqui, né? Aqui, às vezes, a gente tem uma figura num alto escalão, num alto grau de hierarquia, sim, mas não tem não corresponde moralmente, por exemplo, um prefeito, um vereador, ele não é moralmente, não é uma meritocracia, ele simplesmente conquistou a confiança de uma pessoa, até mesmo um juiz, ele tem a meritocracia, mas as leis permitem que um juiz julgue o outro de forma que pode, às vezes, ele agir parcial. O juiz tende a ser imparcial. Ótimo, maravilhoso, perfeito, digno. Mas, às vezes, alguns juízes tomam uma decisão parcial, e isso não é meritocracia. Ele conquistou, sim, mas no mundo espiritual não ocorre esses equívocos. A meritocracia porque é perfeita, porque somente Deus é que permite que cada um atinja o seu espaço. Então, as atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu progresso, cada um dentro da sua ótica. Não há favores, não há privilégios, é a justiça perfeita. Ou seja, os mais dignos compõem o Supremo Conselho. Olha só que legal essa colocação. Olha, presta atenção. Então, os espíritos mais puros compõem o Supremo Conselho, sobre as vistas de Deus. Depois deles vem os chefes superiores, que é direcionado, por exemplo, aos planetas. E depois é conferido a mundos especiais. Ou seja, vai tendo hierarquia. O que seria mundos especiais? Por exemplo, tem um governador, o Sol. Ou vocês acham que o Sol é uma bola de fogo só para alimentar nós? E esse governador do Sol, com certeza, é muito forte que eu vou dizer, mas é minha lógica, esquece o com certeza. A minha lógica provável é que esse governador do Sol é mais evoluído que Jesus, que é o nosso governador. Júpiter tem um governador, que provavelmente é mais evoluído que Jesus. Ou seja, a meritocracia. Então, tem um governador do Sol, que provavelmente é mais evoluído que o governador de Júpiter, que é mais evoluído que o governador da Terra, que seria Jesus. Então, pessoal, e aí tem escalas menores também. Eu falei no macro e tem escalas menores, né? Por quê? Nós, aqui no Brasil, quem leu o livro Pátria do Evangelho, né? Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quem leu esse livro, de Humberto de Campos, tem várias conversas do anjo Ismael
conversando com Jesus, que é o governador do Brasil. Ele é o dirigente do país Brasil, e ele está subordinado a Jesus. E depois, abaixo disso, tem aqueles que fazem a proteção das famílias, ou seja, tem um anjo da guarda da família, que envolve os avós, os pais, os tios, os sobrinhos. Eu não sabia disso, mas é o que ele está dizendo aqui. Depois os anjos da guarda individuais, depois os da natureza, a gente que tem apometria, conhece os elementais, né, que estão sempre cuidando, mas tem os espíritos de luz que estão coordenando esses elementais. Então, cada um tem a sua, conforme a sua evolução espiritual, conforme a sua meritocracia. Tá joia, pessoal? O próximo slide. Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há outras de importância relativa em todos os graus concedidas a espíritos de todas as categorias. Cada um de nós tem a sua missão. Sábado, eu fui andar de bike com o pessoal, e aí uma menina comentou, dizendo, né, não, eu acho que cada um vem com uma missão especial no mundo. Eu falei, sem dúvida, todos nós temos uma missão, e invariavelmente é a mesma missão, ser hoje melhor do que ontem e ser amanhã melhor do que hoje. Ou seja, é a missão invariável de todos nós, seja o mais evoluído e o menos evoluído. Mas por amor, a gente quer também que os outros evoluam. Né? Os espíritos superiores, eles não se comprazem apenas a evolução deles, eles se comprazem na evolução do outro também. Ou seja, cada encarnado tem a sua, isto é, deveres a preencher a bem dos seus semelhantes, desde o chefe de família até o gênio, né? Até um pai de família, até um Einstein ou qualquer coisa assim. Tá? Então, todos nós temos as nossas missões aqui na Terra. Todas as inteligências concorrem para a obra geral, para a evolução do universo, cada uma na medida das suas forças, seja no estado encarnado ou no estado espiritual. Nós somos fontes incessantes de trabalho, de produzir, de servir, tá? Por toda parte, desde a base, os espíritos mais selvagens ou da base dos animais, ou seja qual for, até o ápice da escala, instruindo-se, coadjuvando-se em mútuo apoio, dando-se as mãos para alcançarem o ponto mais alto, porque Deus está em toda parte. Ou seja, a conclusão que eu já falei ali, eu não me aguentei e acabei falando, o céu é aqui, é aí, é ali, é em qualquer lugar. Então, a ideia deste livro, O Céu e o Inferno, onde é o céu? Aonde estiver a minha paz. E eu posso ter a minha paz aqui. Que jeito? Por toda parte, seja eu quem for, o mais selvagem espírito, o mais evoluído espírito, em qualquer lugar eu consigo obter o meu céu, a minha felicidade. Ou seja, o céu é aqui. Entretanto, a felicidade não é pessoal. Por isso que os grandes espíritos não estão só preocupados na sua, né, meditação lá, ou não. A felicidade não é pessoal. Se a possuímos somente em nós, isso é egoísmo. O gostoso é você conseguir transferir essa felicidade para o próximo, para o outro, poder repartir esta felicidade. É este o segredo de nós encontrarmos o céu aqui, hoje, agora. É fazer com que o outro também seja feliz. Item 17, próximo slide, Rafa. Posto que os espíritos estejam por toda parte, né? Tem espíritos de toda parte, seja evoluídos ou não. Eu falei que meu anjo da guarda pode aqui do meu lado, mas meu obsessor também pode estar aqui do meu lado, aprendendo comigo, né? Os mundos são de preferência os centros de atração, embora os espíritos possam estar em qualquer lugar, em qualquer ponto entre o céu, entre a Terra e a Lua, entre a Terra e o Sol,
eles podem estar andando, é invariável que os espíritos se aproximem no centro dos planetas, seja Terra, seja Júpiter, Vênus, Marte, qualquer planeta. É natural. Em torno dos mundos adiantados, abundam espíritos superiores. Em torno dos atrasados, abundam espíritos inferiores, tá? Esta população é mais estável nos mundos inferiores. O que ele quis dizer com isso? Que não há tanta mudança de um planeta para o outro. É natural que nós estejamos aqui na Terra há 2.000, há 4.000, há 5.000 anos, tá? Não tem tanta mudança pelo apego dos espíritos à matéria e mais flutuante nos mundos superiores. Por exemplo, Júpiter, se Saturno tem uma vida mais evoluída também, então é natural que haja um trânsito maior entre Júpiter e Saturno, ou entre Júpiter e Marte, eu não sei, ou entre Júpiter e planetas de outro sistema solar. Quanto mais evoluído, mais natural. É como se a gente mudasse de cidade. Eu estou aqui, por exemplo, no Brasil, e aí eu sou engenheiro, eu estou estudando alguma coisa em alguma faculdade. Aí chegou uma hora que eu me senti limitado dentro do meu estudo aqui. O que eu faço? Eu peço uma bolsa para ir para uma faculdade melhor nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, não sei. Eu vou para um outro país para poder fazer. É natural. E aí vem um americano estudar alguma coisa que nós temos de melhor aqui, né? Porque nós temos algumas coisas que aqui é mais evoluído que nos Estados Unidos, que na Europa. Então, é natural que quanto mais evoluído intelectualmente aqui, a gente haja esse trâmite, né? Nossa, eu vou lá no Brasil porque tem um doutor muito bom. Aí o americano vem aprender com um doutor aqui, né? O brasileiro é um dos grandes referências de concreto armado no mundo, tá? O brasileiro ao lado dos alemães. Os americanos muitas vezes vieram aqui, os engenheiros brasileiros do século passado desenvolveram metodologias fantásticas no concreto armado. Então, vinham os americanos aqui e a gente ia lá para aprender outras coisas, tá joia? Ou seja, nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? Em toda parte, tá? Eu estou repetindo o que já foi dito. Nenhum contorno é traçado quanto é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade a um ponto imperceptível no espaço. Qualquer doutrina que limita o céu, o entorno do planeta, é uma doutrina muito limitada. Crenças muito limitantes. O céu pode ser em qualquer lugar, em qualquer órbita, né? Aonde for. Ou seja, não podemos traçar limites para o céu. E o céu pode ser aqui. Quanto é sublime a ideia de que dele fazemos pelo Espiritismo, quanto a sua doutrina engrandece as ideias e amplia o pensamento. O Espiritismo veio dar uma segurança de que a ciência está correta, de que o céu não tem limites e o espiritismo ele é preponderante, é fundamental para que haja uma religação, uma religião no sentido de religar nós ao Criador. Então, por isso que o espiritismo veio bem depois, quando a ciência já tinha assim caminhado aproximadamente uns 300 anos e a sociedade estava madura para receber, entender e aceitar o espiritismo. Né? Vocês sabem que a palavra religião está muito mais ligada em religação, que é quem liga o homem, a criatura, ao Criador, religa, tá? Mas quem diz que o espiritismo é verdadeiro? Poxa, gente, a razão, né? Primeiro de tudo, a razão. A revelação depois, e depois, finalmente, com a concordância com o progresso da ciência. Então, a lógica primeiro nos guia. Pô, o espiritismo faz sentido, né? As revelações espíritas, através de psicografias inenarráveis, fantásticas. O próprio André Luiz escreveu um capítulo no livro Missionários de Luz, um capítulo inteiro falando sobre a
A pineal, a glândula pineal, eu ia falar hipófise. Aqui é hipófise mesmo, é a glândula pineal e hipófise, acho que é a mesma coisa. Ele escreve um capítulo inteiro em 1943, em 45, alguma coisa assim, onde não se conhecia nada sobre a glândula pineal. E depois de 50 anos foram ver que tudo que o André Luiz escreveu era verdadeiro. Ou seja, que é aqui, ó, primeiro a revelação, tá? Essa revelação é importante. Depois a sua concordância com a ciência. Entre duas doutrinas, das quais uma é mesquinha e fica naquele negócio de você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai para o paraíso, você não vai. E a outra exalta os atributos de Deus, porque Deus se transforma muito maior quando a gente entende que existe vida em outros planetas, seja Marte, Júpiter, não importa, e não como nós conseguimos ver. Deus se transforma muito maior. E a outras religiões deixa Deus muito pequeno, muito ridículo, muito humano, e a doutrina espírita engrandece muito Deus. E as outras doutrinas transformam Deus muito justo, bondoso e misericordioso, a qual há uma consciência, uma voz íntima que lhe vai dizer qual que está certo, né? Qual caminho eu vou seguir. E eu creio que o Espiritismo realmente nos conforta. Próximo slide e último slide, gente. Disse, porque se Deus não... por que Deus nos revelou toda a verdade? Agora eu vou fazer uma leitura meio dinâmica e a respostinha está ali embaixo. Ele traz essas perguntas para poder nos convencer de que o Espiritismo veio trazer a verdadeira revelação sobre o que é o céu, sobre a pluralidade das existências, pluralidade dos mundos, né? Então, por que Deus não revelou toda a verdade no princípio? Pela mesma razão, porque se não ensina na infância o que se ensina na idade madura. Eu não vou ensinar para uma criança a integrar e a derivar. Eu não vou ensinar para uma criança a calcular a armadura que vai dentro de uma viga. Não é por aí. Ela precisa amadurecer. A revelação limitada por suficiente a certo período da humanidade, e Deus a proporciona gradativamente ao progresso e às forças do espírito. Ou seja, conforme a gente vai caminhando, desenvolvendo tutano e moral, vai nos sendo revelado certos conhecimentos. O que recebe hoje uma revelação mais completa são os mesmos espíritos que tiveram dela uma partícula em outros tempos, e que então, por diante, se engrandece em inteligência. Aí vem as questões aqui. Antes de a ciência ter revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel da Terra e a sua formação, poderiam eles compreender a imensidade do espaço e da pluralidade dos mundos? Né? Então, se o Espiritismo tivesse vindo em 1400, todos eles teriam sido enforcados, teriam sido apedrejados ou colocados na fogueira, né? Então, primeiro precisa ouvir a ciência para poder falar sobre a pluralidade dos mundos, a pluralidade das existências. Antes da geologia comprovar a formação da Terra, poderiam os homens tirar-lhe o inferno das entranhas? Porque entendia-se que no fundo da Terra estavam os infernos, e viu-se que não, que embaixo da Terra tem só aço, né? Ferro, né? É o que mais tem lá no magma da Terra, é ferro. E compreender o sentido aleatório dos 6 dias da criação. Antes da astronomia descobrir as leis que regem o universo, poderiam compreender que não há alto e nem baixo, porque a Terra é redonda, não tem o céu lá para cima e o céu lá para baixo, né? Que o céu está acima das nuvens, nem limitado pelas estrelas, poderia identificar-se com a vida espiritual antes dos progressos da ciência psicológica, né? Ou seja, se a psicologia não tivesse desenvolvido, a gente poderia falar de que o rancor cria câncer de pulmão. Hoje a gente sabe que o rancor cria um câncer de pulmão. Então precisava da ciência psicológica ter um pouquinho de desenvolvimento para a gente chegar à conclusão de que o rancor ou a mágoa, acho que nem é o rancor, é a mágoa causa câncer de pulmão. Tá? Isso já é ciência. Então, poderia conceber que depois da morte, uma vida feliz ou desgraçada
a não ser um lugar circunscrito e sobre uma forma material? Lógico que não, né, gente? Então, é tudo não para essas perguntas. Não poderia, né, esse último trechinho aqui que eu li, nada disso poderia ter vindo antes do Espiritismo, porque a sociedade, a humanidade ainda não estava apta a poder responder essas perguntas. Por isso que o Espiritismo veio exatamente quando a sociedade estava pronta, que era o Consolador prometido por Jesus. Pessoal, é isso então. Agora nós vamos abrir espaço para as perguntas. Vamos falar um tchau para o pessoal do YouTube, né? E espero que eu tenha esclarecido para vocês as dúvidas aí sobre esse capítulo 3 do Céu e Inferno. Tchau, pessoal do YouTube.